Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos tratar da aposentadoria por idade rural. Tudo o que você precisa saber e fazer. E também tudo o que você não pode fazer para conseguir a aposentadoria rural. Muitas pessoas cometem erros graves e não conhecem nem sabem o porquê de ter um benefício negado. E o meu objetivo neste vídeo é fazer com que você evite esses erros e consiga a tão sonhada aposentadoria rural do trabalhador rural. Acredito que já é do conhecimento de vocês que a aposentadoria rural ela acontece para o homem aos 60 anos de idade e para a mulher 55 anos de idade, certo? Entendam que o tempo de carência exigido para a aposentadoria rural é de 15 anos de tempo de serviço rural, ou seja, 180 meses de carência. Só que o trabalhador rural, sob regime de economia familiar, aquele que tem uma propriedade rural e utiliza essa propriedade para fazer cultivo de plantação de hortaliças, legumes, frutas, enfim. Ele utiliza aquela propriedade rural para fazer cultivo dessas plantas, desses alimentos também, para criar animais como vacas, para tirar o leite, engorda porcos, cria galinhas para vender ovos ou frango e tal, tudo bem. Essa pessoa, esse trabalhador rural, ele utiliza da propriedade dele para sustentar a família e o excedente, que é aquilo que sobra, ele vende. Ou seja, isso não tem problema nenhum. Você que é trabalhador rural, você tem a sua propriedade, você planta, você colhe, você cria seus animais, você vende aquilo que sobra, você vive daquilo, você é um trabalhador rural, certo? Não há problema nenhum em vender o excedente. Muitas pessoas têm medo, acham que não, acham que o trabalhador rural, sob regime de economia familiar, é aquele que apenas planta para sustentar a família, que não pode vender, mas não. Você pode vender sim, comercializar o excedente daquilo que você produziu. Não tem problema nenhum. Só que o que você precisa se atentar é que aqui eu tenho atendido alguns trabalhadores rurais, porque aqui onde moro é interior, e muitos deles cometeram erros que não conseguiram a aposentadoria, não cumpriram com os requisitos daquilo que essa modalidade requer para se aposentar. Por quê? Se você é um trabalhador rural, você mora ali na zona rural, tem a sua propriedade rural, sei que você está aí, está me vendo, porque tem internet onde você está, eu sei disso. Hoje a acessibilidade da internet ela é enorme e alcança muitas pessoas em qualquer lugar do país. Você tem a sua propriedade rural, você paga o seu imposto territorial rural, você tem a sua escritura do imóvel, certo? E você tem a sua plantação aí. Geralmente, em algumas comunidades, existem associações agrícolas. Não tem problema nenhum você participar dessas associações. Sabe por que não tem problema você participar? Você pode participar, porque a finalidade dessas associações é agrícola. É para esse ramo que você já está, que você já vive, que você já trabalha disso aí. Não tem problema nenhum você se associar a uma associação para fins agrícolas. Não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é se associar em alguma associação que não seja da finalidade rural, que não tenha nada a ver com fins agrícolas, com finalidade agrícola, certo? Como, por exemplo, uma associação que ajuda pessoas de rua. Ou seja, isso é um trabalho urbano. E se você se filiar, se fazer parte da diretoria, da comissão, dessas associações, isso vai implicar para você numa possível solicitação de aposentadoria por idade rural. Por outro lado, não tem problema nenhum em você ajudar, certo? Ou com valores, ou com alimentação, não tem problema nenhum. Agora, participar de diretoria, de presidência, vice-presidência, não, você não pode fazer isso. Você só pode fazer isso, participar de membros de comissão, de diretoria, de associação, se for aquela associação de finalidade agrícola, agropecuária, correto? Associações com finalidade urbana não tem nada a ver com o trabalhador rural e você vai ter problema quando for solicitar a sua aposentadoria se não fizer isso, certo? Se não seguir essa orientação.
Então é o seguinte, você precisa ter, homem, 60 anos de idade para se aposentar e 15 anos de tempo de contribuição. Ou seja, não seria uma contribuição porque seria tempo de atividade rural. O trabalhador rural, ele é desconhecido pelo INSS. Então, o INSS ele vai conhecer o trabalhador rural quando? Quando ele apresenta toda a documentação rural dele, assim, quando ele completa a idade para aposentar. Ele reúne toda a documentação, o seu advogado ele vai reunir toda a sua documentação, certo? Dos últimos 15 anos, de todos os impostos que você pagou, ITR, aqueles recibos de produtos ou de ferramentas que você comprou em alguma casa do agricultor. Então, seu advogado vai reunir toda essa documentação para provar que nos últimos 15 anos você esteve exclusivamente trabalhando em atividade rural sob regime de economia familiar, certo? Bateu os 60 anos de idade, o homem, provando esses 15 anos de tempo de trabalho rural, você consegue se aposentar. Mas você lembre-se, você não pode ter vínculo com nenhuma organização urbana, certo? Nada te impede de ajudar. Agora, participar é outra coisa, certo? E a mulher, 55 anos de idade e também 15 anos de tempo rural. Seu advogado aí, ele vai reunir toda a documentação, certo? A sua certidão de casamento, a certidão dos filhos à vista em comum, que trabalharam ali com vocês, e vai reunir toda essa documentação que prova que você estava nos últimos 15 anos em atividade rural, mais a idade que é 55, para mulher, né, homem é 60, você consegue sim estar aposentando. Se você não tiver nenhum vínculo urbano, entenda. Entendo também, eu não estou aqui dizendo que você não pode ajudar organização, fundação, associação de caráter urbano. Você pode colaborar. O que você não pode é fazer participação, é participar de diretorias, membro de comissão e essas coisas. Vincular o seu nome ali no estatuto da organização. Isso você não pode. Mas já numa associação ou fundação agrícola, para finalidade agrícola, você pode sem problema nenhum. E o que acontece? Muitas pessoas não têm uma propriedade rural. Mas o que elas podem fazer? Você que não tem propriedade rural, você que não tem nenhum documento rural de propriedade, você pode estar fazendo assim o quê? Uma parceria rural com alguém que tem uma propriedade rural. Só que é preciso, muitas pessoas às vezes nos procuram no dia de se aposentar. E o que acontece? Quando chega no dia de se aposentar, ou o homem 60 anos de idade, ou a mulher 55, eles não têm nenhum documento rural, eles não têm propriedade rural, eles não têm contrato de parceria rural. Então, no dia de aposentar, não há mais nem o que fazer, porque você precisa planejar sua aposentadoria antes de completar a idade, certo? Não adianta você não ter documento rural nenhum e chegar no dia do seu aniversário de 60 anos de idade, homem, ou 55 anos de idade, mulher, e não tiver documento rural, não tiver nada que comprova que você trabalhou na zona rural em regime de economia familiar. Você não vai conseguir. Então, você que tem 40 anos de idade, já é hora de começar a planejar a sua aposentadoria. Então, a sua documentação ela tem que vir desde agora. Se você não tem parceria rural, você vai poder assim fazer um contrato de parceria com alguém que tenha para que você possa conseguir uma aposentadoria rural lá no futuro, com os 60 anos de idade homem ou 55 mulheres, certo? Então, se você não tem nada, não tem propriedade, você pode fazer, só que você também não pode se vincular a organizações urbanas, e sim rural, certo? A mesma forma que se aplica àquelas pessoas que têm propriedade rural, que são proprietárias de imóvel rural, imóveis rurais, também se aplica àqueles que fazem contrato de parceria. Você não pode vincular a associações ou fundações urbanas, certo? Porque aí vai descaracterizar a finalidade rural. Então, assim, você que quer se aposentar na modalidade rural, você pode estar sim fazendo um contrato de parceria, isso se você não for dono, não for proprietário de imóvel rural, certo? Você pode assim estar fazendo um contrato de parceria com alguém que tenha, correto? Então assim, antes de completar a idade para se aposentar, você já deve organizar sua vida previdenciária. Não deixe para correr atrás de documentação
no dia de se aposentar, porque você não vai encontrar esses documentos, porque você não produziu provas no percorrer desses 15 anos que passou, entendeu? Então, faça tudo isso antes, converse com um advogado da sua confiança, se oriente com ele, que ele vai te orientar para que você possa ter êxito, certo? Na sua aposentadoria rural, correto? Então siga essas orientações que vai dar tudo certo para você. E eu peço agora que você se inscreva no nosso canal aí, deixe esse joinha pra gente aí, porque quando você deixa esse joinha aí, você está incentivando a mim a fazer novos vídeos aqui para o canal para te ajudar. Então espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para você e muito obrigado por tudo. Espero ter ajudado